Fala pessoal, tudo bem com vocês? Normalmente é comum a gente fazer divisões dentro do direito para facilitar o estudo e para a gente também compreender um pouco a natureza de algumas normas ou de alguns princípios que organizam e regem o nosso conjunto, o nosso ordenamento jurídico. É comum, por exemplo, a gente dividir o direito entre direito público e direito privado, entre direito subjetivo e direito objetivo, e entre direito material e direito processual, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um Diretas de Direito. Eu me chamo Tássio Denker, eu sou um servidor público de carreira e faço divulgação científica do direito aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, dê essa força pra gente aí, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala do direito sem juridiquês. A gente traduz o juridiquês para todos os públicos. Esse é basicamente o papel da divulgação científica, né, da popularização da ciência. Então, se você não é inscrito, peço novamente, se inscreva no canal e se você quiser ajudar a gente, ajude aí compartilhando ou comentando nesse vídeo. Se por acaso você quiser ajudar um pouco mais, quiser patrocinar o canal, você pode fazer um Pix. A chave estará na descrição e você pode fazer de qualquer valor. Outra opção que você tem é se tornando um membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo onde você pode clicar e obter mais informações e quais seriam as vantagens de você ser membro do canal. Lembrando que a mensalidade do clube de canal começa com R$ 2,99. Bom pessoal, hoje eu vou explicar para vocês rapidamente aqui essa divisão que nós temos dentro do direito entre direito material e direito processual. Eu só quero lembrar para vocês que todas essas divisões, processual e material, público e privado, elas não são coisas que são muito retas, muito sólidas, às vezes são mudanças tênues. E mais importante do que isso, essas divisões, elas servem mais pra gente catalogar, pra gente classificar, pra gente estudar, porque o direito é uma coisa só. O direito, o ordenamento jurídico, suas normas, seus princípios, suas regras, é uma única grande estrutura, sabe? É como se fosse a força em Star Wars. Acho que eu já fiz essa piada umas 5 vezes aqui no canal. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre direito material. Direito material é o mais simples, é o direito que todo mundo deve conhecer, ou quando se fala em direito se pensa, que é o direito que diz respeito às coisas, aos bens jurídicos, ao que se pode ou que não se pode fazer, o que é certo ou errado. Eu não gosto de usar esses termos certo e errado, já falei várias vezes aqui, o que é legal e o que é ilegal, porque certo e errado dizem mais respeito a questões da moralidade e da ética e não do direito. Então quando eu crio uma norma em que eu proíbo alguém de matar outra pessoa, isso é uma norma de direito material. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Código Penal é um código que contém leis materiais sobre o que pode e o que não pode fazer. A mesma coisa no direito civil. As normas que estão lá no Código Civil são normas de direito material. São regras que dizem, por exemplo, o que é um contrato, o que é uso capião, como você pode alienar um bem, ou, por exemplo, qual é a idade com a qual você pode sozinho já fazer os seus contratos, enfim. São aquelas regras que todo mundo imagina. O Código de Defesa do Consumidor também, por exemplo, quando diz o que pode e o que não pode fazer, são regras de direito material. Já o direito processual, por sua vez, ele diz respeito às regras do jogo, às regras dos processos. Como você vai obter determinado direito material que você tem? O direito processual é o direito do direito. É o direito que regula como o direito acontece, como o Estado vai exercer, por exemplo, a jurisdição, como que vai rolar o processo. E agora eu dei uma juridiqueizada que eu vou traduzir para vocês. Quando nós falamos em processo, nós estamos falando sobre todas as formas, sobre a forma como o Estado vai exercer a sua jurisdição. E isso parece que não ajuda muito, parece que fica mais complicado ainda no juridiquês, mas não é. Jurisdição é a prerrogativa que ele tem de somente ele poder impor o direito às pessoas. Isso significa que só existe direito por meio da jurisdição? Não. As pessoas podem resolver os seus problemas sem precisar da jurisdição, sem precisar se socorrer ao Estado. E aí eu recomendo que vocês assistam um ótimo vídeo passado que eu fiz com a Ana Luísa Pirrer sobre soluções de conflitos. Vou deixar ele aqui na descrição, vai aparecer aqui no card em algum momento. Então assistam esse vídeo que vocês vão entender que vocês nem sempre precisam da jurisdição para impor o direito para vocês. Mas voltando então, quando nós falamos em processo, nós falamos sobre a forma como o Estado vai exercer a jurisdição, a forma como o Estado vai impor o direito a alguém. Você entra com uma ação, o Estado vai condenar aquela pessoa e vai usar as ferramentas, por exemplo, a execução, sequestro de bens e tal, para de repente fazer com que uma dívida seja paga. Tudo isso que vai acontecer dentro de normas processuais. E isso pode ser em matéria civil, pode ser em matéria penal, pode ser em matéria administrativa, pode ser em matéria tributária, enfim.
todas elas têm as suas regras processuais. Como eu disse anteriormente, né, nós temos o Código Penal, que traz regras materiais na área criminal. Nós temos o Código Civil, que traz as regras materiais de direito civil, mas nós temos outras leis civis, como por exemplo a lei de locação de imóveis, enfim, existe uma série de outras legislações civis de natureza material. E quais são as leis processuais? Os códigos de processo. Nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar. Desses três, o mais importante, o mais abrangente, é o Código de Processo Civil, que é o maior, é o mais trabalhado e que serve subsidiariamente para todos os outros processos. Nós só temos esses códigos de processo? No momento, sim. Nós temos também em trâmite, ou temos um anteprojeto apresentado, que cria o Código de Processo Constitucional. Para trazer o quê? Para regulamentar como se processaria, como tramitaria as ações que estão lá na Constituição. Por exemplo, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção, as ações de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Então é isso, nós temos as leis materiais, as leis processuais e só? Não, nós também temos leis que a gente chama de leis híbridas, leis que podem ser tanto materiais como processuais, como é, por exemplo, o caso da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Quando eu falei para vocês os códigos processuais que nós não temos um código processual do direito do trabalho, mas nós temos o quê? Várias regras processuais lá na CLT. Como a CLT, ela não tem tanta coisa, ela não cobre tudo que deveria se cobrir em termos de direito processual do trabalho, nós aplicamos o quê? O Código de Processo Civil subsidiariamente nas relações, nas ações, nos processos na vara do trabalho. Entender o direito material muitas vezes é mais simples do que entender o direito processual. Até porque muitas vezes o direito material, ele vai bater com a ética, ele vai bater com a moral, sabe aquilo? Será que é sim ou é assado? O que é certo, o que é errado? Às vezes, e muitas vezes, esses conceitos consistem. Por exemplo, não matar alguém, não roubar. Isso é fácil a pessoa saber. É no direito processual que reside todos os segredos, todas as nuances, todas as grandes sacadas da profissão dos profissionais que trabalham com o direito, sejam os promotores, sejam os juízes, sejam os advogados. Isso porque as regras processuais, elas são tão importantes quanto os direitos materiais. E quando eu falei de leis híbridas, eu preciso dizer que a Constituição, ela também tem uma natureza híbrida, ela também tem os seus princípios, as suas garantias processuais constitucionais, como por exemplo a questão da ampla defesa, o do contraditório, entre muitas outras. Garantir um processo justo, equilibrado e que não permita o abuso, por exemplo, do Estado, principalmente na esfera penal, é um direito fundamental do cidadão. Então, os direitos processuais, eles não são menos importantes que os direitos materiais, eles são tão importantes quanto. Quase sempre, quando nós vemos uma absolvição que a gente não concorda, ou um tipo de decisão que acaba anulando, como a parcialidade do Moro, por exemplo, nós estamos falando em regras processuais, que sim, trazem garantias que são fundamentais para todo mundo. Outra questão que, por exemplo, residiu sobre um instituto do direito processual, só para vocês entenderem, nós tivemos vários julgamentos aí sobre a questão da prisão em segunda instância. O primeiro deles, mas um que nós tivemos há pouco tempo atrás, antes de uma mudança no Código de Processo Penal, dizia respeito exatamente a efeitos processuais da sentença. Olha só que interessante. Como essa questão envolve direito penal, vamos pegar lá o direito processual penal. Via de regra, quando alguém é condenado, essa sentença tá falando que a pessoa tem que ficar reclusa lá por X anos, vamos dizer 10 anos. A pessoa foi condenada a 10 anos. Se essa pessoa não apelar, não tiver nenhum recurso nem nada, essa sentença ela vai transitar em julgado e pronto. Agora você tem que cumprir essa sentença de 10 anos. Quando você apela, ou seja, você vai do primeiro para o segundo grau de jurisdição. Isso eu tenho um vídeo que explica certinho, que é sobre como se organiza o Poder Judiciário, onde eu falo certinho todas as entrâncias e tal. Quando você apela da primeira para a segunda instância, essa apelação de uma sentença condenatória, ela tem um efeito suspensivo daquela sentença. Ou seja, aquela sentença que condenou, ela ficou suspensa. Então, você apelou, então você não vai precisar já ir pra cadeia e cumprir a sua pena. Por quê? Porque aquilo foi suspenso. Aí nós vamos ter o quê? O julgamento em segundo grau. Eventualmente, você vai recorrer pro terceiro grau, né, seja pro STF ou seja pro STJ, mas vamos usar aqui o efeito do STF. Você vai entrar com outro recurso. Então você foi condenado em segundo grau. Aí você foi condenado em segundo grau e você vai entrar com um recurso extraordinário no STF, que é o recurso, é o nome técnico da peça que você vai apresentar, né? É o nome desse recurso.
recurso. Esse recurso, segundo o Código de Processo Penal, ele não tem o efeito suspensivo, ele tem o efeito que a gente chama de efeito devolutivo, ou seja, ele não suspende os efeitos da decisão em segunda instância. Logo, se aquela pessoa foi condenada e os efeitos não são suspensos, a pessoa tem que ir cumprir a prisão. Então, basicamente, quando se entendia que com a prisão em segunda instância já dava para cumprir a pena, era com base nesse instituto processual. É claro que depois nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal, em que foi colocado um artigo específico que fala sobre a necessidade do trânsito julgado, tá? Mas nós estamos falando de uma situação que foi julgada um pouco antes. Mas é só para vocês entenderem a importância da natureza dos direitos processuais dentro dessas relações de trâmite das ações da justiça. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha sido claro em explicar essas duas naturezas, esses dois tipos de direitos que existem, né? Que são os direitos materiais e os direitos processuais. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí o comentário. Se você tem sugestões, se você tem críticas, enfim, fique à vontade para usar a caixa de comentários aí e eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço a todos.